Olá, meninas e meninos, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula de arte da nossa TV Escola Jaboatão. Essa aula de hoje vai para os alunos do 6º, 7º, 8º e 9º anos. Eu sou o professor Neemias Dinarte e vamos falar hoje sobre um assunto muito legal e muito importante, que são os ciclos da cultura brasileira. Porém, antes a gente tem que fazer uma coisa. A gente tem que correr lá no nosso quartinho, no nosso escritório, pegar o caderno e a caneta para vocês anotarem aí as coisas que a gente vai pontuando aqui sobre o tema cultura brasileira, ok? Então vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, que atrás vem hora, ok? Vamos lá. Bom, para a gente falar de cultura brasileira, a gente precisa primeiro entender o que é cultura, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, o teatro é uma cultura, a pintura é uma cultura. O teatro, a pintura, a literatura, a dança, a escultura, eles são expressões que fazem parte de uma cultura, certo? Então a gente já guarda esse conceito aí. Cultura é um conjunto amplo de coisas que a gente vai ver agora algumas definições. Então, seria um conjunto de tradições, crenças e costumes de um determinado grupo, de um povo, né, de uma nação, que representa seu patrimônio social, seus conhecimentos, experiências, atitudes, valores, crenças, a língua, a hierarquia, ou seja, a situação social das pessoas numa sociedade, as relações espaciais, né, o lugar onde se vive, a noção de tempo, que é o tempo que a gente vive, a época, e os conceitos de universo, né? Porque tudo está inserido dentro de um conjunto universo. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente vive no nosso dia a dia, desde que a gente nasce até o dia que a gente parte desse plano, faz parte da nossa cultura, da cultura de um povo. Mas tem um pensador inglês, um estudioso, chamado Edward Taylor, e ele sintetizou assim: a cultura é todo aquele complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro da sociedade. Então, como eu falei anteriormente, a cultura faz parte do nosso viver, né? Então, o modo como a gente cumprimenta, o modo como a gente abraça, o modo como a gente senta, como a gente se comporta nos ambientes de trabalho, de estudo, na família, né? Os nossos valores pátrios, a nossa religião, tudo isso está dentro do universo da cultura, ok? Então, é muita informação, é muita coisa para poder chegar na parte da cultura brasileira, que é bem específica, ok? Então, vamos lá. Para a gente entender cultura, a gente tem que saber que tem vários tipos de cultura, de caracterizações, de categorias. Por exemplo, a cultura de massas, né? Que é essa cultura que lança moda, lança música, tal, todo mundo participa, todo mundo vê. A cultura pop, né? Que elege o grafismo, os cantores populares, principalmente norte-americanos e tal. Tem a cultura organizacional, que é a cultura das empresas. Mas em arte, para focar, a gente vai falar de apenas dois tipos que são eixos diferentes da cultura, que é a cultura erudita e a cultura popular. O que seria a cultura erudita? É a cultura clássica, né? Ela é resultado do conhecimento adquirido por meio da pesquisa e do estudo nos mais diferentes campos. Ela é disponível a muito pouca gente, né? Ela representa até uma forma de segregação, de diferenciação social das pessoas, porque ela só é permitida às pessoas pelo acesso à informação. Então, como exemplo dessas culturas, né, dessa cultura clássica, erudita, a gente tem aí exposições artísticas, que são geralmente feitas em museus, com todo um aparato, né, uma espacialidade, apresentações de teatro, dança, concertos musicais, que são restritos a quem possa pagar ou para quem possa ter o gosto mais refinado, vamos falar assim, ou tenha acesso a essa informação, que infelizmente não é o caso da maioria das pessoas. Mas em contraponto à cultura erudita, a gente tem a cultura popular,
também chamada tradicional. Esse segmento da cultura, ele está intimamente, diretamente relacionado com as tradições e os saberes do povo. Por exemplo, as festas, o folclore, o artesanato, as brincadeiras, as músicas, a dança, tudo ocorre de forma espontânea, orgânica, não tem muito aparato, não tem muito enfeite. É a cultura do povão, vamos falar assim para que fique claro. Então, ela não está associada aos equipamentos culturais, ou seja, ela pode acontecer na rua, no pátio, no meio de uma feira. Ela não precisa estar dentro do museu, no cinema ou na biblioteca. E pode, mas ela vai ter um desenvolvimento mais espontâneo, vamos falar assim. É menos sofisticado que a cultura erudita, mas não menos importante. Senão ela não existiria, certo? Então vamos lá. Dando seguimento aí, a gente vai pensar, como é que se formou, qual foi o pontapé inicial da formação da cultura brasileira? A gente tem 3 elementos básicos que formaram a nossa cultura, né? A base da nossa cultura é a união de 3 raças, a indígena, a europeia e a africana. Então a gente tem aqui Martim Afonso de Souza, que foi um dos expedicionários que vieram de Portugal para colonizar o Brasil, para organizar as esquadras, para vir para cá. E ali os indígenas, que eram os donos da terra, né? E depois os africanos, que foram trazidos como mão de obra escrava do Brasil colônia para trabalhar na lavoura do açúcar, depois do café. E aí a gente viu que deu no que deu, né? Uma raça se contaminou com a outra, surgiram assim raças intermediárias, né? Os caboclos, cafusos, mamelucos. A gente aprendeu do africano coisas que ele trouxe, do indígena que já estava aqui, e o europeu que trouxe, e cada um deu sua contribuição dentro da sua cultura para formarmos uma cultura que é única no mundo, é multicultural, porque tem muitas expressões, né, que parecem, se associam a algumas lendas, alguns mitos, mas no início eram culturas totalmente diferentes, ok? A mistura dessas 3 raças a gente chama de miscigenação racial. É um nome sofisticado para explicar exatamente essa mistura, né? Essa amálgama, essa soma de uma cultura com outra, mas com mais outra. E lembrando que além dessas raças base, a gente teve outros povos, outras nações que vieram para cá. Espanhóis, italianos, japoneses, entre tantos outros, né, que vieram para cá, alemães, chineses e tal. E eles contribuíram para que a nossa formação fosse o que é hoje. E ela continua em evolução, porque a cultura ela não é estanque, ela não é parada. Ela é contínua, ela vai se aclimatando, né? No século XVII, XVIII não existia computador, não existia internet, a forma de se comunicar era outra. Então isso influencia diretamente na forma como a gente faz, pensa e executa a cultura, ok? Então, cada cultura dessa que eu falei aí, né, dos estrangeiros, principalmente da Europa e do Oriente, contribuíram para definir a nossa identidade cultural, ok? E o que seria a identidade cultural de um povo? É exatamente a representação das relações entre pessoas que compartilham patrimônios comuns, como a língua, a religião, as artes, o trabalho, os esportes, as festas, entre outros. É um processo que é dinâmico, é contínuo, que se alimenta de várias fontes no tempo e no espaço, sendo fluida e móvel. Então, movimentação cultural, ela vive na relação espaço-temporal. Ela é um tempo uma coisa, ela vai absorvendo coisas de um tempo que virá, e depois ela revisita coisas lá do passado, e assim ela vai se aliterando, vai se renovando, vai se modernizando, às vezes dá um passo para trás e às vezes avança para frente, porque a dinâmica da história do homem no mundo é assim, ok? Então, é importante a gente entender que um país, um povo, uma nação, nós brasileiros, precisamos ter garantido o cuidado, né, a preservação da nossa identidade cultural. Como eu já disse, é única, é diferente de muitos lugares do mundo,
Porque a gente tem aqui muita gente que veio, o Brasil é um país muito grande e de muita diversidade cultural. São 5 regiões que parecem 5 países diferentes e todos dentro de um mesmo país, com a mesma língua, mas com modificações, com alterações de lugar para lugar, variações. Okay? Então a gente tem alguns exemplos aqui da herança cultural brasileira advinda dessas raças base, né? Os indígenas, a gente tem as lendas do Boto, da Vitória Régia, da Aiara, Mãe d'Água, o beiju, a tapioca, que foi trazido pelos indígenas na sua cultura. A questão de tomar banho todo dia, né? Porque o europeu ele não tomava banho todo dia porque lá é muito frio. E a forma de tomar banho também é um ato cultural. Então, era complicado para os europeus e eles chegaram aqui e se deram com um clima quente, né, úmido, e aí eles tiveram que se ambientar a tomar o banho, porque os índios tomavam banho porque eles viviam ali, próximos aos rios, aos mares, e aí tinham esse hábito. E a gente herdou isso deles, porque senão ia ser complicado, né? E também a gente herdou as danças circulares, entre tantas coisas que a gente herdou dos índios, né? As danças do toré, as danças que eram feitas também em colunas, em alas, que são feitas ainda hoje nas celebrações e rituais indígenas. Dos europeus, a gente herdou, basicamente, assim, o elemento mais poderoso foi a nossa língua portuguesa, que é uma língua falada de modo diferente de Portugal. Ela é falada ainda em mais 8 países do mundo, com mudanças, com formas de sotaques diferentes, né? Então, tem, por exemplo, Macau é um país, uma região da China que fala português. Então, é um português que não vai ser igual de Portugal, nem de Açores e muito menos do Brasil. Mas a gente herdou a língua portuguesa, que também recebeu palavras da língua indígena e da língua africana, ok? E, por excelência, os bolos, os doces, as caldas, né? O bacalhau de forno, tudo isso veio como herança do colonizador. E uma coisa curiosa é que é o hábito de tomar café, porque o café ele é um fruto que não é do Brasil. Ele é um fruto originário da Etiópia, que fica na África, e foi trazido com o colonizador, e aquele se deu bem com o clima, né, com a terra, e aí foi a segunda grande ciclo de economia da cultura brasileira, né, do povo brasileiro, que foi a cultura a cafeicultura, a cultura do café. E a gente herdou esse hábito de tomar café, né? Um café com pão, um café com cuscuz, um café com bolo, um cafezinho para bater um papo, né? E também as danças de pares, os bailes, a quadrille, que veio da França, passou por Espanha, Portugal e veio para cá, e aqui ela se transformou na quadrilha junina, que a gente dança no São João quando passar a pandemia. Agora a gente não pode, certo? Fica só de olhar. Então, dos africanos, a gente também herdou termos, né, palavras como dengo, cafuné, moleque, cachaça, fubá, a feijoada, aquele acarajé com bem muita pimenta, né? Que eles perguntam, quer quente ou quer frio? Se você disser que é quente, é dando pimenta. Se for frio, é menos pimenta. E o nosso querido cuscuz, que vai bem com carne, com legume, com ovo, com leite, doce, aguado, salgado, né? Então, o cuscuz aí é uma herança que a gente tem dos africanos, que não é originário do Brasil. Os trajes e adereços coloridos. Os africanos são um povo muito alegre, que gosta muito de dança, de balançar a bunda, de bater palma, né? De pular, bater os pés no chão. Então, esses rituais, essas apresentações, eles primavam usar roupas coloridas, colares, né? Contas, então arranjos de cabeça, tecidos, né? Turbantes. E a gente recebeu isso na nossa moda, nos nossos usos e costumes, o hábito de usar coisa colorida, né? Que cai muito bem com o nosso clima, que é tropical. E ainda a gente tem aí a capoeira, o maracatu, o maculelê, né? O afoxé, tantas outras expressões que a gente herdou. São apenas alguns exemplos para vocês verem que é uma coisa muito grandiosa a nossa cultura, ok? Então, quais são os aspectos que caracterizam os ciclos da cultura brasileira? Eles acontecem secularmente, ou seja, eles seguem um calendário civil, calendário de janeiro a dezembro, e eles se completam ao longo dos meses e estações, né? Então, eles são dinâmicos, como eu já falei lá atrás, passam por alterações, adaptações,
mas eles mantêm a sua essência. A quadrilha vai ser sempre quadrilha. Ela vai se modificando porque antigamente a quadrilha era só aqueles matutos com a roupinha remendada e tal. E hoje a quadrilha tem fogos de artifício, raio laser, né? São todo um aparato tecnológico que a modernidade trouxe para os desfiles de escola de samba, o Festival de Parintins lá do Boi Bumbá e a quadrilha junina, principalmente aqui no Nordeste, que tem uma força, uma representatividade grande em todos os estados nordestinos, ok? Os concursos de quadrilha são uma coisa bem empolgante. Então, elas variam também de região para região. A quadrilha daqui no Rio de Janeiro é diferente, o Bumba Meu Boi daqui no Paraná, Curitiba, Santa Catarina é diferente, mas é o mesmo boi, ele muda só uns elementos, uns personagens, e isso acontece por quê? Porque o país Brasil, ele tem dimensões continentais, ele é muito grande, muito extenso, e por isso ele é multicultural. Tem estados, desculpem, como Pernambuco, que tem uma diversidade cultural muito grande. A gente anda daqui do litoral até o sertão e a gente tem várias expressões que acontecem durante todo o ciclo folclórico brasileiro, que vai de janeiro a dezembro, certo? Então, essas manifestações dos ciclos da cultura geralmente reúnem festividades e expressões religiosas e profanas. Elas fazem parte da vida social das pessoas e tem na culinária, no artesanato, nas celebrações religiosas, nas festas de rua, folguedos, danças, brincadeiras, cantigas, lendas e parlendas, ditados populares. Vejam que é muita coisa, é uma grande variedade de manifestações. E aí a gente vai, se a gente for puxar isso aqui, vai dar muito mais coisa, né? Porque artesanato tem várias categorias de artesanato, por exemplo, para citar, ok? Então vamos observar essa figura aqui. É um reloginho, né? Estiloso, com os números em algarismo romano e tal. E a gente sabe que o relógio ele gira da direita para a esquerda, né? Se ele fechar um ciclo de meio-dia de 12 a 12, ele fecha meio-dia. Se ele continuar girando, ele vai fechar o restante do dia. Então, de 1 a 12 da manhã é um ciclo e de 12 às 12 da noite é outro ciclo, de manhã, tarde e noite, ok? Então a gente vai entender que a cultura brasileira ela anda como se fosse um reloginho, que começa, termina, depois começa de novo, que o relógio, se não tiver bateria, ele para, mas o tempo não para. Então a gente não vai conseguir chegar a dezembro, pronto, parou, ninguém faz mais nada, a cultura acabou. Ela vai se transformando e acontecendo ano a ano, secularmente, ok? Então vamos ver aqui, o primeiro ciclo da nossa cultura é exatamente o ciclo carnavalesco ou ciclo momesco. Ele vai de 1 de janeiro até a quarta-feira de cinzas, ok? Então, o ciclo carnavalesco ou momesco, por que esse nome momesco? Porque ele encerra as festividades, né? Ele reúne as festividades em homenagem ao rei Momo, que é um rei gordo, farto, que representa a carne, né? A fartura, a grandiosidade né? De reunir milhões de pessoas atrás de um bloco, como o Galo da Madrugada, né? As antigas catraias de Candeias aqui no Jaboatão e por aí vai. Então, ele reúne as manifestações do carnaval que se originaram de cortejos lá da antiguidade clássica, Grécia, Roma, e foram evoluindo para se tornar essa grande festa que é hoje, né? Existia uma procissão religiosa, as pessoas ficavam ali na rebarba brincando, tirando onda, jogando coisa um no outro, né? Principalmente borra de vinho, objetos, frutas estragadas e tal. E isso foi dando origem ao famoso mela-mela que a gente tem no nosso carnaval, de uma certa maneira. Então, nesse momento a gente tem as bailes de máscaras, de fantasias, desfiles de blocos, troças, escolas de samba, laúça, caboclinhos, maracatus, mascarados, papangus, bois de carnaval, entre tantos outros. Isso aí eu estou falando no geral, porque tem muita coisa aí que é só de Pernambuco, tem coisa que é do país todo, ok? Mas no grosso, o básico é o momento de festividade da carne, todo mundo se solta, homem se veste de mulher, mulher se veste de homem, as pessoas vão para a rua desinibidas, saindo um pouco da realidade para brincar na rua
né, com o devido respeito, com o devido cuidado, e a gente agora, na pandemia, não pode fazer isso. Então, o carnaval, se for fazer em casa, direitinho lá, até que a gente possa voltar à normalidade. A data do carnaval, curiosamente, ela varia de ano para ano. Ela não é nunca no mesmo dia, porque isso acontece um evento astronômico, aí veja como a geografia interfere na cultura, que é o chamado ciclo lunar, né? É uma lua cheia que diz que dia o carnaval vai acontecer e, consequentemente, a Páscoa. Por quê? A Páscoa só começa depois da quarta-feira de cinzas, como a gente vai ver daqui a pouco, ok? Então, a gente tem aí algumas imagens que representam o carnaval nosso, daqui de Pernambuco, né? Bloco, frevo, mascarados, maracatu rural e o caboclinho aqui, Sete Flechas, lá de Água Fria, no bairro do Recife. Bom, em sequência ao ciclo carnavalesco, a gente emenda com o ciclo pascal ou pascoal, que é o ciclo da Páscoa. Esse ciclo ele tem início na quarta-feira de cinzas e vai até o dia de Corpus Christi, o dia do corpo de Cristo. Ok? Então, faz parte, é característico desse ciclo, as vivências da quaresma, que é aquele período de 40 dias que começa na quarta de cinzas e se encerra no dia de Corpus Christi. Quando o carnaval é antes ou depois, a quaresma também vai seguindo o caminho, ok? E, consequentemente, Corpus Christi. Então, esse processo, os cristãos entendem que é uma purificação da carne, né? Entre aspas, das festividades carnavalescas. Todo mundo se jogou, brincou, bebeu, farrou, e aí agora a gente precisa preservar, né? Limpar nosso corpo, nosso espírito, para o momento de celebração da vida, morte e ressurreição de Cristo, que é o referencial, o marco dos cristãos. Então, eventos, cultos e religiosos, representações da paixão de Cristo, outros eventos que acontecem nessa época da quaresma são típicos desse ciclo pascal. E ele tem um caráter religioso, mas também tem expressões populares. As feiras, as quermesses, né? O consumo de peixe, do bredo que a gente come aqui, quibe, as comidas de coco, tudo isso movimenta a economia e faz parte da nossa cultura. Todo mundo gosta de reunir sua família, né? Fazer um bacalhau, um peixe de coco, sentar ali na mesa, fazer orações, né? E comemorar esse momento que celebra a tradição cristã. Então, as pessoas também fazem trocas de doces, de ovos de Páscoa, né? Que é uma cultura, é uma coisa que a gente herdou lá dos egípcios, que acreditavam que os ovos traziam a ideia da vida, da célula, né? Do começo de tudo. E aí, como eu falei anteriormente, o ciclo pascal, desculpem, ele varia de acordo com o ciclo lunar. Então, a gente tem aqui a colomba pascal, ovos de Páscoa, aquele peixe ali bonito, a procissão de Ramos, e aqui a Paixão dos Guararapes, que foi feita esse ano em formato de cinema. A gente resgatou essa imagem aí para mostrar, exemplificar essa representação que é feita de várias maneiras, né? Em várias cidades, cada uma com seus atores e figurantes apresentando. Em terceira posição, a gente tem aqui o ciclo junino. O ciclo junino ele acontece de 19 de março, que é o dia de São José, e vai até 29 de junho, dia de São Pedro. Então, é um ciclo que a gente sabe que todo mundo conhece já, mas é bom a gente citar aqui alguns aspectos. Ele começa com o plantio do milho, que é no dia 19 de março por tradição, cultivo, colheita e deriva de cultos da antiguidade clássica, que a gente tinha na época dos gregos, romanos, a deusa Juno. E as pessoas faziam fogueiras e faziam festas para celebrar a colheita. Então, possivelmente, o nome junino pode ter vindo dela. Isso não é um fato fechado, ok? Mas tem essa teoria. Só que aí a Igreja Católica trouxe seus santos, Santo Antônio, São João, São Pedro, para aproximar dessa cultura pagã. E aí tem lugares que a festa vai até 26 de julho, que é o dia de Santa Ana, que era a avó de Jesus, e aí a festa do São João se estende nessas cidades, em todo o país e principalmente no Nordeste. Então, os costumes dessa época é acender fogueira, soltar fogos, preparar as comidas de milho, dançar forró, xote, baião, que são danças de pares,
ou o coco, a ciranda e a quadrilha, que mesmo sendo dançada em pares, é uma dança coletiva, ok? Então a gente tem as imagens do São João. E o último ciclo da nossa cultura é o ciclo natalino. O nome já diz, é um ciclo do Natal, que vai do início de dezembro até 6 de janeiro, que é o dia de Santos Reis. Esse ciclo é caracterizado porque com a preparação para as festas de fim de ano e início do ano novo. As pessoas pintam, enfeitam suas casas, montam presépios, árvore de Natal, pisca-pisca, né? Então, até o ano se iniciar. Como o nome diz, ele reúne Natal, Ano Novo, Dia de Reis. E suas expressões maiores são os presépios, que podem ser montados com estátuas ou feitos com pessoas ao vivo, das comunidades, procissões, autos de Natal, pastoris, reisado e outras manifestações. Tudo relacionado ao nascimento de Jesus. Na cultura afro-brasileira, acontece a festa de Iemanjá, que é no dia 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora da Conceição, que no sincretismo religioso, ou seja, na relação dos santos católicos com os santos, as divindades do africano, representam a mesma pessoa, ok? Então, a gente tem aí algumas figuras, algumas imagens mostrando. Resumindo, a gente tem aqui os ciclos da cultura. Carnavalesco, momesco, pascal, junino e ciclo natalino, que é aquele reloginho que a gente mostrou lá atrás, né? Que ele começa em janeiro, termina em dezembro, ok? Então, a gente tem aí umas referências das imagens que a gente usou e vamos agora para o nosso desafio. Presta atenção. Vamos aqui ver se a gente consegue. Você conseguiria identificar a qual ciclo da cultura brasileira pertence às expressões das imagens ao lado? Vamos fazer uma forcinha, relacionar com o que a gente aprendeu hoje, né? Acho que a aula foi bem interessante. Gostei muito de estar com vocês aqui. E aí vocês vão fazer a relação das figuras com os ciclos que a gente discutiu, que a gente apresentou aqui, ok? A gente quer agradecer a presença de vocês aí do outro lado, a gente está aqui no estúdio. Agradecer o pessoal da TV Nova que está aqui atrás das câmeras, né, fazendo um trabalho muito legal com a gente. A minha parceira Áurea, que fica aqui traduzindo minhas falas em Libras. E a gente espera vocês nas próximas aulas, que serão uma sequência dessa aula de hoje, falando de cultura popular. Então fiquem bem, se cuidem e até a próxima, tá bom? Que todos fiquem bem e que venha a cura para a humanidade.